De volta com o nosso programa desta sexta-feira. Você participa com a gente. Hoje nós estamos conversando com o advogado Dr. Marcos Araújo. Estamos conversando sobre o lançamento do livro O Direito e as Novas Tecnologias na Sociedade da Informação. É muito interessante esse tema, porque a gente está vendo aí muito robô tomando de conta aí da situação, da nossa vivência, do nosso dia a dia. E onde é que está o direito nisso? Como é que está a estrutura jurídica do nosso país em relação a isso? Participe com a gente. Traga também qualquer outro assunto de política que você quiser mandar aqui fazer parte do nosso programa. Carol, agora a gente repercute uma fotografia que foi publicada nas redes sociais, o destaque da imprensa de Natal, que merece nossa atenção. O encontro do vice-governador Antenor Roberto, do PCdoB, com o presidente do PDT, Carlos Eduardo Alves. Não foi o primeiro diálogo de Carlos Eduardo com os aliados aí da governadora Fátima Bezerra, mas foi o primeiro às claras, com direito à fotografia, críticas e elogios nas redes sociais. O pré-candidato ao governo de oposição nunca escondeu, nas inúmeras entrevistas que deu no Rio Grande do Norte, a possibilidade de fazer uma aliança com Fátima Bezerra, admitindo sua candidatura ao Senado. As análises mostram que esse seria um caminho seguro para o seu futuro político a curto prazo e para quem está sem mandato desde o pleito de 2018, quando foi derrotado por Fátima Bezerra. É o sonho de muitos petistas próximos à governadora e o pesadelo de outros tantos, como o Fernando Mineiro e o Jean Paul Prats, Natália Bonavides também, Carol. Agora, a ponto de o vice-governador Antenor Roberto, que busca uma carona para não ser excluído do jogo. Para isso, ofereceria o comando do próprio partido, PCdoB, Carol. Pois é, Fátima ganharia uma ponte com o eleitor de Natal, hoje em grande maioria avesso ao seu governo, como mostram as pesquisas. E há pesquisas recentes, realmente, em que a desaprovação de Fátima Bezerra na capital potiguar é maior até do que a do presidente Jair Bolsonaro. E em Natal, Carlos Eduardo ainda é a escolha do eleitor bolsonarista. Essas informações são da Tribuna do Norte e da coluna Território Livre, mas também repercutido por outros sites e blogs de Natal. Interessante a gente observar essa movimentação aí, muito bom. Seria positivo tirar o nome de Carlos Eduardo aí dessa disputa, porque fora Carlos Eduardo, as pesquisas apontam a porcentagens pequenas para os nomes, os demais pré-candidatos cogitados às eleições do próximo ano. Carol, eu recebi agora há pouco a informação do Ítalo Bruno, que é editor do É Notícia Mossoró, dizendo que Natália Bonavides criticou esta foto e disse que não seria o momento, não seria aprovada esta união entre o grupo ali formado por Antenor Roberto, do PCdoB, que faz ali, claro, uma ligação muito próxima com o PT, com Fátima Bezerra, e o Carlos Eduardo Alves. Seria a junção dos Alves. E aí a gente fica observando que esse jogo político ele vai ter, sim, algumas dessas peças caminhando para uniões como esta que a gente viu nesta fotografia. O PT já tem um discurso pronto, baseado na história do partido nacionalmente para a aliança com o MDB. Agora, para a aliança com a tão criticada pelo próprio PT oligarquia, aí eu quero ver como é que vai ficar. Porque ainda ontem, não me engano, não sei se foi ontem ou hoje, não sei precisar ao certo, mas o próprio opositor de Fátima Bezerra, o Kelps Lima, o deputado Kelps, divulgou o vídeo, inclusive fazendo uma montagenzinha, né, uma brincadeira ali, do ex-presidente Lula criticando as oligarquias e dizendo que a governadora estaria sofrendo muito pelo legado, entre aspas, que foi deixado pelas oligarquias do Rio Grande do Norte. E aí se aliar a uma dessas oligarquias, quer saber como é que vai ficar o discurso do próprio ex-presidente Lula na campanha com Fátima Bezerra e de Fátima Bezerra. Vamos esperar para ver o que é que vai passar embaixo dessa ponte, o que é que vai ser definido. Vamos agora continuar a nossa conversa com o Marcos Araújo, advogado que está aqui com a gente. Doutor Marcos, quem são os autores do livro O Direito e as Novas Tecnologias na Sociedade da Informação? Muito bem, Carol. Primeiro, nós contamos com a colaboração
imprescindível de duas brilhantes novas profissionais do direito de Mossoró, que é Ana Clara e Teodora Rocha, que elas fizeram a reunião dessa coletânea de colaboradores. E nós temos vários professores. Tem Pablo Leuquim, professor nós temos professores da Universidade Federal de Minas Gerais, nós temos professores aqui, professor Ulisses Reis escreveu um artigo muito bom sobre o geoblocking e o geopricing. Nós temos a professora Mariana Siqueira, em suma, a Mariana Rocha também. Nós temos, em suma, vários autores, além dos autores do próprio escritório. Os sócios do escritório, cada um escreveu um artigo em temática específica envolvendo direito e tecnologia. Então está lá sobre a internet das coisas, automação, sobre inteligência artificial, liberdade de expressão. E vocês vão ver, já que nós estamos no cenário político, eu não sei se vocês assistiram, um documentário chamado Privacidade Hackeada. Sim. É interessantíssimo Muito. Vocês assistirem, que é aquilo. Quem vai ditar as normas das eleições no futuro vai ser justamente os operadores e os interpretadores digitais, que hoje nós somos pré-digitado ou digitação, nós sofremos esse fenômeno, psicografado digitalmente, dos nossos costumes, né? Então, hoje há uma psicologia digital para induzir. A Cambridge Analytica fez com que eu jamais imaginaria Donald Trump ganhasse. Os próprios operadores que mostram no documentário, mostram que esses operadores não tinham noção do poder que eles estavam tendo ali na mão. Exatamente. Os diretores da Cambridge disseram, pelo amor de Deus, nós criamos um monstro. Isso. Porque, em verdade, eles começaram a manipular os dados dos eleitores americanos e pautar informações para destruir a imagem de Hillary Clinton. Então, você percebe muito bem que, doravante, nós tivemos esse fenômeno nas eleições passadas com o fake news, a instrumentalização de redes sociais em favor do candidato Bolsonaro, e agora nós temos uma preocupação, porque a internet é um iceberg. A gente só vê a parte de cima, está na superfície. Nós não sabemos o que tem lá embaixo. A Deep Web e alguns outros canais do submundo são totalmente ignorados pela sociedade. Por exemplo, veja, o Facebook e um outro aplicativo inventa que tipo de princesa você é. Aí as pessoas vão, botam o rosto e aí tiram uma foto para ela dizer se você é a Cinderela, se você é a Bela Adormecida. E ali, a partir dali, ela captou seus dados. Reconhecimento facial. Então, no futuro, nós vamos ter problema com reconhecimento facial. Nós tivemos o metrô de São Paulo, a operadora do metrô, ela começou a manipular os dados por reconhecimento facial, colocou câmeras lá, Clearview, e começou a dizer, pela sensação que você aparentava, ela reconhecia se você estava cansado, deprimido, etc., e tinha uma conexão com o Facebook, com suas redes sociais, você passava a receber indicação de medicamentos. Então, veja, o seu grau de tristeza significa doença. Então, tem um caso bem nos Estados Unidos, que um pai descobriu que a filha estava grávida a partir da utilização dela das redes sociais. Ela, pelo Facebook e pela pesquisa que ela fez ao Google sobre materiais de gravidez, ela começou a receber publicidade específica para coisas de grávida. E o pai questionou a plataforma, e a plataforma respondeu que estava sendo consultado sobre isso. Aí ele soube que a menina de 15 anos estava grávida. Então, hoje, em verdade, há um fenômeno muito grande de psicologia na coleta dos nossos dados e a indicação. Tem até um estudo disso, o que eles chamam de psicologia de ataque. É isso que trabalha Facebook, o Instagram. Eles sabem, os reels que você curte, ele direciona justamente aquele sempre, a mesma coisa. Se você assistiu um hoje, ele, com os metadados que ele tem, ele vai projetar sempre aquela mesma pessoa. Por exemplo, quem gosta de Padre Patrick, e aí ele vai utilizando isso. Doutor, o senhor fala nesses textos, né, do livro que são apresentados, mas o senhor puxa um assunto que, seja em pesquisas no navegador do Google, por exemplo, ou mesmo de voz. Se eu falar que, eu, por exemplo, essa semana falei em chapéu,
próximo do telefone já apareceu publicidade de chapéu. Pois é. Isso pode ser estudado no Sim, direito? em verdade, nós não sabemos que dados, o que é que nós estamos disponibilizando. Só para vocês terem uma ideia, o governo brasileiro tinha um acordo com a empresa inglesa sobre segurança. A empresa que fazia segurança no Brasil, segurança aérea, segurança etc., segurança estratégica no Brasil, que fazia para o Exército, para a Aeronáutica, etc., se descobriu agora que metade do capital dela era da CIA. Veja, então a CIA tem todas as informações da defesa estratégica do Brasil. Dados sobre a Amazônia, sobre o INPE, tem dados sobre nossa defesa aérea, quantas aeronaves a gente tem. Então veja como é interessante. Até Edward Snowden informar que a presidente Dilma, e em 2013, aquele escândalo do Wikileaks, até ele dizer que Dilma e Angela Merkel da Alemanha, veja, Angela Merkel estava sendo monitorada pela NSA. Então, imagine, a primeira-ministra da Alemanha estava lá, os dados dela sendo coletados. Que dirá o de Von Núvio, que dirá o de Carol, que dirá o de Marcos Araújo, que dirá o de outra pessoa. Só tem um site chamado Tudo Sobre Todos. Vocês podem ver, www.tudosobretodos.com.br. Você bota os dados de alguém, eu boto o nome Carol Integral, ele diz quem são os vizinhos. Ele pode dizer se você paga, ele pode dizer quais as operações financeiras que ele tem. Ora, imagina o Sisbacen hoje do Banco Central do Brasil, sabe quem são os bons pagadores ou não. A maior rede social da China, que não é o Facebook, é o WeChat, é a maior rede social da China, tem 3 bilhões de usuários. A rede social da China é controlada pelo governo. Hoje, o governo sabe, por exemplo, um agente sabe do governo, no aplicativo dá até 500 metros. Se você estiver usando o aplicativo, até 500 metros o governo sabe se você está com problema de saúde, se você está vacinado ou se não foi vacinado, se você está com dívidas por pagar de tributos, o endividamento. Então, nós temos hoje a manipulação sociofiscal dos devedores da China pelo WeChat. Imaginem como esses dados, o que é que vão se ver. Então, o escritório, dentro desse panorama dos 30 anos, espera aí, vamos estudar qual vai ser o futuro do direito. Tem até Robert Susskind, escreveu agora sobre qual vai ser o fim dos advogados. Ele escreve que vai se extinguir a profissão. Mas porque, ora, tem um fenômeno chamado data scrapping, que é raspagem de dados. Hoje é possível, estatisticamente, publicamente, eu saber como pensa um ministro do Supremo, a partir das decisões. Eu faço uma análise estatística das decisões dele. Eu posso analisar como decide o juiz da primeira vara aqui do trabalho. Aqui em Mossoró, eu sei qual é o pensamento dele a partir da análise de dados. Entendeu? Vamos fazer um intervalo. Tem algumas informações que são, inclusive, assustadoras, né? Mas vamos fazer um intervalo. No próximo bloco, a gente continua conversando aqui no Cenário Político.